Claré, o que você me conta? Vai, O que você achou da cadeirada, Claré? O que você achou da cadeirada? Você viu o filme, você sabe da história. O que você achou da cadeirada de Datena em Pablo Marçal? Ô, Paulo, assim, eu vou começar pelo fim, né? Eu acho que isso é o fundo do poço da política brasileira, né? Quer dizer, se a política é diálogo, por mais que alguns diálogos envolvam posições mais firmes, e necessariamente mais firmes, você agredir uma pessoa não dá. Até o libertário mais chinfrim aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, sabe daquele princípio, né, que traz que você não pode encostar o dedo no outro, né? Então, o que é o PNA, princípio da não agressão, isso é um princípio do libertarianismo. Quer dizer, em tese você pode falar o que você quiser. Isso não estou falando que é lei, não, tá, gente? É a tese do libertarianismo. Você pode falar o que você quiser. O que você quiser. Inclusive, eles são contra ser crime, injúria, calúnia, difamação, enfim. Não estou dizendo que eu penso assim, mas o PNA é princípio da não agressão. Quer dizer, qualquer pessoa seria contra o que aconteceu ontem. O Datena não tem a menor condição de ser um representante do povo, e eu espero honestamente que ele seja eliminado dessa disputa, né? Ali, gente, nós temos claramente um crime de lesão corporal. O que não é vias de fato? Porque teve uma lesão de fato agora na costela e tal, então entra como crime, lesão corporal ao vivo para todo o Brasil. Então, Paulo, é o fundo do poço, é uma tristeza, diverte muita gente, vira meme, eu mesmo distribuí memes aqui, achei engraçado, mas na verdade é muito mais triste do que engraçado, porque veja onde chegamos no Brasil, especificamente em São Paulo. Paulo Leite, eu concordo, obviamente, em partes com o que o Claré disse. Realmente, a agressão não se discute, a agressão tem que ser punida e aquilo foi um crime. E o crime vai ter que ser investigado, dado aí a ampla defesa e realmente condenado ou não o agressor. Isso é sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que a gente tem que aprofundar um pouco mais essa discussão, porque tudo isso só ocorre porque não só no Brasil, mas no mundo, está aí a teoria do caos. A teoria do caos, que é aquela aonde se vende essa audiência, a audiência da briga, né? A audiência da disputa, da raiva. E essa teoria do caos que está aí na sociedade mundial é aquela que está causando tudo isso. Então, quando a gente identifica isso, o próprio fato ontem do ex-presidente Donald Trump, que quase sofreu novamente um outro atentado nos Estados Unidos, tudo isso evidencia, Paulo Leite, o caminho e para onde a nossa sociedade está seguindo. E aí, quando a gente vê uma discussão e vê o que ocorreu ontem no debate de São Paulo, essa agressão que tem que ser realmente condenada e não pode existir em momento algum, temos que aprofundar e ver os motivos aonde fez chegar até essas vias de fato. Eu acho que o Datena não tem condição nenhuma, obviamente, de ser prefeito de São Paulo, da maior capital da América Latina, mas também o Pablo Marçal, com essa postura, na minha opinião, não tem nenhum conhecimento, nenhuma competência, principalmente, para governar essa cidade tão importante do nosso país. Eu gostaria de dizer o seguinte... Você vai me perdoar, Paulo. Não, você vai me perdoar, Paulo. Diga. Eu tenho que interferir nesse momento. Diga, Eu vou ter que interferir. Diga. Não, o Figueroa está comparando uma agressão física a um cara ser chato, ter suas técnicas e tal. Eu também não votaria. Ele agrediu, Agora eu estou falando, você respeite meu momento de falar. O Figueroa está comparando uma agressão física com um cara ser chato. Não compare. Figueroa, fale apenas do Datena da agressão. Passe uma régua, passe a página e aí a gente vai falar sobre o Marçal, que inclusive não é meu candidato. Bom, eu vou dizer só uma coisa aqui para completar. Primeiro, eu acho que nesse filme de cowboy não tem mocinho. Não tem mocinho nesse filme de cowboy. Todos são bandidos. Até porque, se você pegar a sequência do que faz Pablo Marçal, é contrário a qualquer... E aí você me desculpa, Claré, mas eu acho que as pessoas têm o direito de falar exatamente o que pensam, mas quando você fala exatamente o que pensa, você pode provocar no outro uma ação ou uma reação. Então, eu concordo com você que é lamentável, é execrável o que fez José Luiz Datena ontem. Execrável. Que ele não tem a menor condição por esse destempero de ser sequer candidato a prefeito de São Paulo. Imagine prefeito, nem candidato ele tem condição. Então eu concordo com você que a atitude dele é execrável e vamos parar de discutir porque aí não tem nem mais discussão. Mas vamos começar a colocar o que faz até então nessa campanha Pablo Marçal, que fica utilizando de um discurso
supostamente seguro para com aquela suposta frieza que é treinada, que é adestrada, provocar de maneira descompassada qualquer pessoa que esteja à frente dele. Não estou dizendo que isso dá ao Datena o direito de agredi-lo, mas estou dizendo que o destempero também faz parte do pensamento ilógico proposto pelo candidato Pablo Marçal. Não, e o Paulo, e tem um detalhe, o Claré, ele não tá longe, aí ele às vezes dá um delay, às vezes ele também não presta atenção, também respondendo o celular dele, não presta atenção nas coisas que a gente está falando aqui. Então, assim, em nenhum momento eu comparei a agressão. A primeira fala minha foi recriminar todo e qualquer tipo de agressão, e o que aconteceu do Datena é aquilo que você disse, ele não tem condição nenhuma de ser candidato. Mas, inclusive, o Claré, se for colocar no mesmo cesto os criminosos, a gente sabe aí de inúmeras condenações, inclusive do Pablo Marçal como criminoso, né, em si, que foi condenado por várias condutas ilícitas que ele cometeu no passado. Mas a discussão aqui eu acho que nem é essa, sabe, Claré? Eu acho que é exatamente o que o Paulo disse. E essa teoria do caos, às vezes, Paulo, eu acredito que o Claré deve ter comprado o curso de coaching do Pablo Marçal, por isso que eu acho que ele deve estar aplicando nas suas redes sociais a teoria do caos. Eu acho que pode ser essa a justificativa dele estar defendendo ele, né, não, Paulo? Mas eu só queria completar, antes de ouvir o Claré, se eu não só completar aqui, Claré, só para botar um pouco mais de pimenta nesse vatapá, você sabe a sensação que eu tenho quando vejo aquela cena de ontem? É lamentável a tristeza que se abate aqui na hora que eu vou falar sobre isso. Tristeza cidadã. Aonde chegamos no discurso de campanha de dois políticos, ou supostos políticos, porque eu não os reconheço como sequer postulantes a qualquer vaga de gestão, não os reconheço, é uma questão minha. Nem Marçal, nem Datena merecem o mínimo da minha atenção. Agora, aonde nós chegamos quando nós temos dois postulantes à Prefeitura de São Paulo num nível tão baixo quanto Datena e Marçal? E sabe de quem é a culpa, só para finalizar, Claré? É minha, sua, nossa. Porque nós fizemos do nosso voto escada para esses palhaços que estão aí. Porque o nosso voto não vale nada. Porque nós somos cidadãos de meia tigela. Porque nós estamos construindo um país com baixíssimo grau de cidadania e civilidade. E aí surgem imbecis como esses. Pode falar, Claré. Bom, Paulo, primeiro fazer como preâmbulo aqui, dizer para vocês que se eu fosse paulistano, Marçal não seria meu candidato. Dito isso, eu acho que você e Figueiredo, não sei se combinaram antes, ou se vocês estão muito alinhados nesse ponto, vocês foram muito infelizes nesse momento. Vou falar por que vocês foram infelizes. O tema é uma agressão, é um crime previsto em Código Penal. Aí vocês conseguem enfiar o Marçal na história como se ele tivesse alguma culpa. Não, ele não tem culpa, ele é vítima. É um inocente. Ele não tem culpa nenhuma nisso. Não, deixa eu só concluir. Ele é vítima. Ele é vítima. Vocês estão parecendo aquelas pessoas que quer justificar uma coisa. Não justifiquem. Eu sei que você falou, não estou justificando. Mas é o que dá a entender, Paulo. Tudo que a gente fala tem forma e conteúdo. A forma como você e Figueiredo colocaram, você fez o preâmbulo antes, mas a forma dá a entender ou abre espaço para que pessoas falem, mas como disse o Paulo, como disse Figueiredo, o Marçal, ele é um criminoso, ele ficou atiçando. Não, gente, tem um agressor nessa história. Então a gente não tem que falar do Marçal. A gente pode falar do Marçal depois dos comerciais, em algum outro momento, mas a gente não pode deixar as coisas confundir. Só para finalizar, última parte que eu queria falar aqui, é impressionante como que ninguém está falando da ideologia de esquerda versus direita, porque a gente tem um candidato de esquerda que agrediu um de direita, supostamente. Ninguém fala disso, estão falando sobre o Datena. Se fosse o contrário, se fosse um cara de direita batendo no de esquerda, a gente ia falar de fascismo, a gente ia falar de discurso de ódio, ia ter perfil sendo bloqueado de direita. Então, assim, é impressionante como é que as coisas acontecem aqui no Brasil pró-esquerda. Para tudo, Claré, para tudo. Se você considera o Datena um candidato de esquerda, eu vou pedir para ir no banheiro e voltar só depois do intervalo. Eu nem quero discutir com você. Porque considerá-lo José Luiz Datena um candidato de esquerda, eu vou pular do viaduto Santa Teresa. Ô Paulo, não tem jeito. E nem o Marçal de direita, né? Só porque ele fala algumas palavrinhas nem o Marçal bonitas de direita, liberalismo, muito menos, ele vai ser de direita? E muito menos o Marçal de direita. O que é isso? Me expliquem uma coisa, o Datena foi filiado 23 anos ao PT, ele é o quê?
Claré, Ô, veja Claré. as posições de Datena. Você veja as posições de Datena. Se você quiser... Peraí, primeiro que... Vamos lá, esse espectro direita-esquerda limitado que nós estamos discutindo aqui não vai levar a discussão nenhuma. Mas vamos ampliar a discussão. Você dizer que a prática política até então mínima de José Luiz da Atena e o discurso de José Luiz da Atena é um discurso de esquerda, não dá. É um discurso populista raso, de muito tempo, mantido da mesma forma. Assim como é populista e raso o discurso de Pablo Marçal. Então aí, levar essa discussão para esquerda e direita, aí você vai me desculpar, do mesmo jeito que você discordou da forma como eu tratei aqui vítima e agressor, eu vou discordar de você. Levar esse discurso para o campo ideológico é, no mínimo, forçar uma barra à discussão. Até porque, Paulo, ou Claré, até porque tanto o Datena quanto o Marçal, eu duvido que eles saibam exatamente o que é direita e esquerda.